meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz de Deus esteja em cada coração. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina desse trimestre. E esse trimestre promete pegar fogo do Espírito Santo. Amém. E hoje Amém. é o Pentecoste. E conosco aqui está o irmão Evilânio, Olá, irmãos, Deus o abençoe. irmão Ricardo, Olá. o irmão Laércio e o irmão Alexandre. E eu convido a cada um que a gente possa ajoelhar e falar com o nosso Deus. Amém. Deus bendito que estás nos céus, louvado e magnificado seja o seu santo e maravilhoso nome para sempre. Amém. Amém. Mais uma vez nós estamos aqui, Pai, para estudar um pouco mais das suas palavras, das suas orientações, por meio da lição da Escola Sabatina, por meio da Bíblia e do Espírito de profecia. Amém. Senhor, que a Tua verdade resplandeça em nossos corações que aqui estamos e também nos corações de cada um que nos assiste, Senhor. Amém. Que Teu Santo e Glorioso Espírito seja o nosso professor, nos ensine, nos fortaleça e nos prepare, Senhor, para a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, se você não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, você possa dar um like aí para nos ajudar e juntos vamos crescer. Ore por nós e juntos vamos crescer. Graça em Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. E o texto para nós iniciarmos a lição, Atos 2, 32 e 33, está escrito assim: a esse Jesus Deus ressuscitou, do que a todos nós somos testemunha, exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. E essa introdução, irmãos, o que a gente tem para comentar a introdução aí? Aqui tem bastante coisa. Esse texto aqui ele é muito rico de informação. Primeira coisa para a gente pensar: o que foi o dia do Pentecoste? Pentecoste é uma festa típica lá das Santas Convocações do Antigo Testamento. E a gente tem que saber o que significa esse Pentecoste para entender o que está se cumprindo agora. Então, se nós observarmos bem, o texto aí, ele está falando o que aconteceu aqui na terra, nesse dia. Mas aconteceu uma grande festa lá no céu. Qual foi a festa que aconteceu lá no céu? No próprio texto daqui da lição, ele apresenta, mais à frente, que vai apresentar alguns textos do livro Atos dos Apóstolos. Na página 38 e na página 39. Vocês podem ver essas páginas, mas eu vou ler os textos da página 39, onde diz assim: o derramamento pentecostal foi uma comunicação do céu de que a confirmação do Redentor havia sido feita. De conformidade com a sua promessa, Jesus enviara do céu o Espírito Santo sobre os seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder no céu e na terra, tornando-se o ungido sobre o seu povo. Então, o que foi que aconteceu lá no céu no dia de Pentecoste? Quando Deus faz uma grande obra na terra, Ele faz uma grande obra também no céu. Houve uma coroação, a coroação de Jesus, lá no céu. Houve essa coroação. Das páginas 35 desse livro, é muito extensa a leitura, os irmãos quiserem confirmar, nas páginas 35 do Atos dos Apóstolos, até a página 41, dá um vislumbre de todo esse texto aqui, do qual nós lemos aqui na lição, aqui, o verso para memorizar. Dá uma amplitude aqui do pensamento, né? E o desejado das nações, daqui a pouco eu vou fazer uma breve leitura para a gente ter mais ou menos uma claridade desse pensamento aqui, né? Amém. Irmãos, e vocês percebem que aqui Jesus, antes da descida do Espírito Santo, irmãos, nós sabemos que Jesus passou uma orientação, as últimas orientações antes de ir embora, antes de ser recebido, né, nos céus. Nós sabemos sim, ele foi coroado, foi festas. Daqui a pouco nós vamos ler alguns textos, né? O irmão Evilânio aqui só deu um pequeno assim, vislumbre, né, do que nós vamos ler, né? Porque levou isso, culminou em a descida do Espírito Santo. Interessante que esses homens, eles permaneceram ali, né, aguardando a promessa de Cristo. Eles aguardaram a promessa de Cristo. E uma coisa, irmãos, que me chama a atenção
é que nós devemos agir como eles agiram, né? Eu quero ler aqui com vocês, para vocês possam compartilhar comigo aqui, esse livro. Eventos Finais. Eventos Finais, na página 162, aqui, olha só o que diz. Página 162, aqui está o subtítulo, no capítulo da chuva serôdia. Mas olha só o que fala. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo, como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje ainda mais. Então, vejam só, se eles precisaram orar, se eles tinham que estar ali em oração constantemente, sabe? Clamando a Deus pela descida do Espírito Santo, se eles fizeram isso, será que nós não precisamos? Será que nós somos melhores? Mais ainda, porque eles estavam no início do trabalho, né, irmão? Início do trabalho. E nós que eu acredito, isso é uma opinião particular minha, que nós estamos encerrando esse trabalho. Se nós não for a geração que vai encerrar esse trabalho, vai ser a próxima com certeza, mas eu acredito que seja a nossa. Nós temos que estar em mais oração ainda. E aqui eu quero ler mais um. Olha só o que fala. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro, muitas vezes. É, porém, o privilégio da igreja tê-lo agora. Buscai, orai por ela, crede nela, precisamos tê-la. O céu espera concedê-la. Então veja só, a chuva serôdia, né? O Espírito Santo, nós temos que clamar, isso é agora, é hoje, é individualmente, eu tenho que buscar, assim como aqueles homens fizeram, nós também temos que fazer isso, né? E Eventos Finais apresenta vários textos, irmãos, mostrando a importância disso. Exatamente. Como eu falei para os irmãos que eu ia ler mais um pensamento, a leitura é muito extensa, e para vocês conferir direitinho, nesse meu desejado de todas as nações, nessa edição aqui, na página 619 a 621. Aí vocês ler com mais à vontade em casa, né? Todo o céu estava esperando para saudar o Salvador a sua chegada às cortes celestiais. Ao ascender, abriu ele o caminho, e a multidão de cativos libertos à sua ressurreição o seguiu. A hoste celestial, com brados de alegria e aclamações de louvor e cântico celestial, tomava parte na jubilosa comitiva. Ao aproximar-se da cidade de Deus, cantam como em desafio aos anjos que compõem o séquito. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Jubilosamente respondem as sentinelas de guarda. Quem é este Rei da Glória? Isto dizem elas, não porque não saibam quem é ele, mas porque querem ouvir a resposta de exaltado louvor. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Novamente se faz ouvir o desafio. Quem é este Rei da Glória? Pois os anjos nunca se cansam de ouvir seu nome ser exaltado. E os anjos da escolta respondem, o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então se abrem de par em par as portas da cidade de Deus, e a angélica multidão entra por elas, enquanto a música prorrompe em arrebatadora melodia. Ali está o trono, e ao seu redor o arco-íris da promessa. Ali estão querubins e serafins, os comandantes das hordas celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, acham-se congregados. O conselho celestial perante o qual Lúcifer acusara a Deus e a seu filho. Os representantes daqueles reinos imaculados, sobre os quais Satanás pensara estabelecer seu próprio domínio. Todos ali estão para dar as boas-vindas ao Redentor. Então, ansioso por celebrar o triunfo e glorificar o seu rei. Mas aí Jesus fala assim, ainda não. Ele entra na presença do Pai, mostra todo o seu trabalho, o Pai declara, está feito, Satanás está vencido, Jesus é coroado ali, recebe a adoração de todos ali no céu, de todo o universo, e então agora
Deus cumpre a promessa, o qual Jesus prometeu que ia enviar o Espírito Santo. Nessa festa do Pentecoste, lá, se a gente observar direitinho, tinha um molho mexido. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse molho. Que daqui no decorrer da lição nós vamos falar sobre esse molho, nós vamos apresentar essa simbologia dessas festas, que vai encaixar perfeitamente. Jesus morreu numa data. Ele morreu no dia 14 do mês de Abib, o qual era a festa que era feita lá, da Páscoa. 1 Coríntios 5, versículo 7 diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. É a nossa Páscoa, Jesus. Né? E lá depois usa uma palavrinha em Levítico 23, versículo 11. Tinha um molho mexido. Um molho. Esse molho era um símbolo da ressurreição. Primícias. E quem foi primícias da ressurreição? Jesus. Que Jesus ressuscitou no domingo. E lá o texto fala que passava o dia 14, no dia 14, o cordeiro. No dia prefiguração, no dia 15 era feito outro trabalho. E no dia 16, que era o domingo, houve a ressurreição. As primícias, o molho mexido, se apresentava a Deus. Quando ele ressuscitou, que daqui a pouco nós vamos entrar mais nesse assunto, aí nós vamos discorrer sobre a lição aqui. Esse assunto é maravilhoso, é muito bom. Amém. Então vamos lá no domingo, então, a vida do Espírito. Agora, a vida no Espírito. Irmão Laércio, pode ler Atos capítulo 2, verso 1 a 3 para nós, na Bíblia? Atos capítulo 2, verso 1 a 3. Atos, Capítulo 2, verso 1 a 3. Ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então, quais elementos sobrenaturais aparecem aqui, irmãos, com a descida do Espírito Santo? O que os irmãos, nesses 3 textos que a gente leu? A gente sabe aí que os apóstolos eles foram capacitados com o Espírito Santo. A gente pode ver muitas coisas. Um dos pensamentos que o Espírito se apresenta aí, que nesse livro aqui mesmo, que todas aquelas manipulações que os sacerdotes tinham feito com os discípulos no passado, com a descida do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, foi varrido da mente deles toda aquela manipulação, uma das coisas. E aí eles foram dotados aí com o dom de línguas. Línguas originais, os quais eles não conheciam. Esse mesmo livro vai falar que essas línguas, como eles foram dotados pelo Espírito Santo, então vocês sabem que nas línguas originais, cada pessoa tem uma dificuldade de pronunciar, mesmo sendo daquela origem daquela língua materna. Sim. Mas como eles foram dotados pelo Espírito Santo, a linguagem que eles falaram era de maneira perfeita. E dali em diante eles não tiveram mais dificuldade com a língua, porque eles foram dotados com a língua, né? As línguas originais. Verdade. Aí a gente vê lá no Atos lá que cerca de 17 nações estariam lá, espalhadas pela terra, os judeus, que não poderiam falar nessa língua dos judeus, na língua materna dos judeus, hebraica. Não podia falar. Eles tinham que... E é interessante que veio com línguas de fogo, que o fogo na Bíblia representa o poder do Espírito Santo, a plenitude, o fogo, purificação. Então, esse poder veio sobre eles, como de línguas de fogo. Louvado seja Deus por isso. Interessante, irmão, também, que me chamou a atenção, é que menciona aqui, que o irmão Laércio acabou de ler, que eles estavam ali em oração, né? Eles estavam reunidos ali em oração. Mas eu fico pensando, reunidos em oração, clamando o quê? Fazendo o quê? Será que eles estavam assim, não temos que fazer, vamos ficar aqui parados, vamos ficar aqui batendo papo, conversando? Não, certamente não. Então ali, naquele momento, irmãos, pode ter certeza que eles ali eram pessoas que estavam unânimes num único objetivo, certo? Não tinha dissensões entre eles, não havia, eu acredito nisso, você acredita naquilo outro e vivia briga, não tinha briga. Todo esse tipo de problemas, esses
que nem a mensageira do Senhor fala, essas desinteligências, né, que ela usa, né, esse termo, todas essas desinteligências já tinham sido resolvidas. Então, é uma coisa bem clara, irmão, o Espírito de Deus, o Espírito Santo não pode encher o vaso se ele estiver sujo, sabe? Se ele estiver com alguma coisa que não torne ele um receptáculo capaz, né? Uma vasilha adequada para que possa ser cheio desse azeite. E eu quero ler outro texto, irmãos, que está aqui, ó, em Eventos Finais. Olha só o que fala, na página aqui 166, fala de qual era o comportamento dessas pessoas e como deve ser o nosso também, se nós quisermos que essas coisas aconteçam conosco. Olha só, aqui na página 166, fala assim, ó, vi que ninguém poderia participar do refrigério, está falando para nós agora, a menos que obtivesse vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo, sobre toda má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. E aqui ainda fala mais um. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então, a chuva, né, a chuva serôdia, que é o nosso caso, cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia do Pentecostes. Então, irmãos, isso já está mostrando o comportamento que esses homens tinham lá. Aqui a Ellen White menciona qual era o comportamento dessas pessoas. E olha só mais um. Esse aqui me chamou bastante atenção. Fala assim, ó, não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desimpeça o caminho mediante a remoção de todo o impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito Santo sobre uma languescente igreja. Toda tentação, toda influência contrária, seja ela franca ou oculta, será resistida com êxito, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então o diabo está muito preocupado, né? A partir do momento que eu tiro todas as coisas que ele quer que eu fique naquela imundície, toda vez quando pela presença de Deus eu começo a limpar minha casa, a casa do meu coração, ele já fica preocupado. Porque se eu limpar tudinho, todas as coisas que estão impedindo a obra de Deus de se efetuar em mim, então quer dizer que o Espírito de Deus vai vir com toda a sua plenitude, com todo o seu poder. Exatamente, não é verdade? Isso mesmo. Eu vou pegar o gancho desse seu assunto que você expôs aqui agora. O seguinte, hoje tem uma guerra, na atualidade hoje é fato, irmão. Se você for sincero com você e com Deus, é fato. Uma guerra da supremacia, de um querendo dominar a mente do outro. Essa maneira de trabalhar, isso é uma maneira do diabo trabalhar, de querer um dominar a mente do outro. Como os discípulos, se cada um observar e estudar a história direitinho, os discípulos, pouco tempo atrás, antes da morte de Jesus, eles estavam brigando quem vai ser o maior, quem é isso, aquilo, outro. Eles estavam brigando por isso. Agora começar a se acertar. Vamos se acertar. E aquele acerto final durante aqueles 10 dias de oração, eles chegaram em harmonia. Mas que tipo de harmonia eles chegaram? Foi cada um vai pegar uma doutrina, isso, aquilo, outro? De jeito nenhum. Eles chegaram numa harmonia da verdadeira pureza que Cristo queria que eles ficassem. E quando chegou o dia de Pentecostes, se cumpriu a tipologia da festa. Né? Como eu já li teve uma festa aqui embaixo, mas tem uma festa lá em cima, né? Jesus foi coroado lá em cima. Então, quando ele foi coroado lá, o texto lá, tanto de Atos dos Apóstolos, como o desejado, eles dão a entender isso. Terminou a cerimônia, assim que terminou a cerimônia, o Espírito Santo veio aqui fazer o seu trabalho com os apóstolos, com os discípulos. Agora, gostaria de fazer um comentário nisso que o irmão está comentando aqui, que ele falou sobre supremacia. E uma coisa muito interessante me chamou a atenção, foi no comentário aqui que está Desejar a Todas as Nações, página 805, né? Que está aqui na lição aqui, que diz o seguinte:
É muito interessante a gente entender essa questão da vinda do Espírito, porque antes da vinda do Espírito era uma briga pela supremacia. Exatamente. Entendeu? Era quem queria ser o maior no reino de Deus. Isso. Quando o Espírito Santo, então, eles se reuniram aguardando o quê? Uma promessa. Jesus aqui na lição diz aqui, em obediência à ordem de Jesus, os fiéis aguardavam em Jerusalém a promessa do Espírito. Então eles se reuniram ali agora e eles fizeram o quê? Eles estavam ali reunidos em quê? Em oração, fervorosa oração, arrependimento e sincero louvor, buscando realmente estar unidos no propósito. A partir disso aí, então, e que é interessante, é que fala agora aqui no Desejar as Tuas Nações, né? Que está aqui, na parte do vindo, deixa eu achar aqui, a vinda do Espírito, né? Deixa eu ver, 805, diz o seguinte aqui, ó. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Reveste o que o recebe com os atributos de Cristo. Unicamente os que são assim ensinados por Deus, os que têm a atuação interior do Espírito, em cuja vida se manifesta a vida de Cristo, deve colocar-se como homens representativos, olha, para servir a igreja. Então a gente vê que homens para servir, o que o texto está querendo dizer? Que homens para servir a igreja, representar a igreja, tem que ser homens realmente que estejam realmente vivendo a vida de Cristo, recebendo esses atributos do Espírito e refletindo os atributos de Cristo. Então, irmão, então os irmãos concordam comigo que esse tipo de pessoas aí, é claro que fala homens, né? Principalmente são homens e mulheres. Seres humanos. São seres humanos, homens e mulheres. Então quer dizer que essas pessoas aí, irmãos, são pessoas que não rejeitam nada da palavra de Deus, não é isso? Com certeza. Ela não pode rejeitar a palavra de Deus. Então quer dizer, se nós aplicando para o nosso contexto adventista do sétimo dia, então quer dizer que essas pessoas, ele não pode rejeitar nada que está na Bíblia, nem do Espírito de Profecia. Independente se ele não conseguiu praticar ainda, na verdade, porque tem isso ainda, porque depende muito de você com Deus. Ele não pode rejeitar, ele não pode falar que não tem nada a ver, que isso é bobagem, que isso é... Ele não pode trabalhar em cima de achismo. Você pode ver que o texto que você leu aí está mostrando que é o quê? Ele está fazendo a vontade de Deus. Ele quer cada dia crescendo mais e mais na graça de Cristo. Homens para representar a igreja, irmãos, tem que ser homens cheios do Espírito Santo. É isso que o texto está dizendo aqui desde as duas nações. Para representar a igreja, tem que ser homens cheios do Espírito Santo. E diz mais ainda que minha consagração hoje, página 412, olha o que diz aqui. O que é a vinda do Espírito? É poder. A vinda é poder. Poder para quem? Para o ser humano. Só que o ser humano tem que fazer uma entrega. E diz o seguinte aqui. Diz o seguinte. É pelo Espírito Santo que o coração é purificado. Por meio do Espírito, o crente se torna participante da natureza divina. Né? Cristo concedeu o seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência para o mal. Toda tendência para o mal. Diz o texto. Apossando-se do coração, o Espírito de Deus transforma a vida. Pensamentos pecaminosos são afastados. Olha só. As más ações são renunciadas. O amor, a humildade e a paz toma lugar da ira, inveja e discórdia. A alegria substitui a tristeza. E a fisionomia reflete a alegria do céu. Amém. Ninguém vê a mão que remove o fardo, nem contempla a luz que desce do céu. Olha só, a bênção é recebida quando pela fé o crente se entrega a Deus. Então o poder que olho algum humano pode ver, cria um ser novo à imagem de Deus. Amém. É interessante, irmãos, o que o irmão Lécio leu, nesse texto que ele leu, que está em Consagração Hoje, página 412, 413, que está até no comentário da lição da Escola Sabatina, de Ellen White. Se você comprar, você vai ter esse texto. Diz aqui, ó,
Cristo concedeu seu Espírito como um poder divino para vencer todas as tendências para o mal, que é hereditária, olha que interessante, hereditária, que é cultivada, imprimindo na igreja seu caráter. Então, pelo poder do Espírito Santo, a gente pode vencer até tendência hereditária. Olha, até hereditária que eu herdei do meu pai, e aquela que eu ainda cultivei, eu posso vencer a hereditária e a cultivada para o mal. Mas, Glória. A hereditária porque você tem a tendência, aquilo ali, está inclinado aquilo ali. Você não fez aquilo ali ainda, né? Você está inclinado. Você tem condições de resistir. Agora, cultivado, que você já experimentou e gostou na linguagem popular, gostou da brincadeira, e você fala, nossa, que loucura que eu fiz, eu não quero mais ver isso aí, Senhor. Eu odeio isso. Você consegue vencer também. Olha o poder do Espírito Santo. Por isso que nossa alimentação, o Espírito Santo é o próprio Deus da nossa vida. E muitas vezes as pessoas, com comportamento, eu quero enfatizar com os irmãos, muitas vezes, quando a gente fala, irmãos, é triste dizer isso, mas eu tenho que falar. Quando a gente fala, eu posso vencer isso tudo, menos isso não dá. Ou então quando eu falo assim, olha, os salvos, que eu já ouvi várias pessoas falando isso, talvez você ouviu também. Olha, o povo salvo, o povo escolhido, o povo salvo, vai pecar até a volta de Jesus. Quando eu falo isso, eu estou rebaixando, sinto dizer isso, eu estou rebaixando o poder do Espírito de Deus. E olha que o Espírito de Deus é poder, ele vem com todo o poder para me fazer um vencedor. É a vantagem, o Espírito de Deus me coloca num terreno vantajoso para me vencer o diabo. E por que eu fico guardando isso no meu coração? Gente, é uma coisa muito séria, não podemos guardar isso. Né? Vamos lá na segunda, vamos entrar agora no dom de línguas. Está em Atos, você conhece essa história, está em Atos capítulo 2, do 5 a 12, nós não vamos ler. E aí faz uma pergunta para nós, baseado nesse texto. Qual é a evidência de que no Pentecostes os apóstolos falaram idiomas de língua estrangeira? Porque os irmãos pentecostais falam, não, ali foi a língua dos anjos. Então, que evidência que a gente pode dar que a língua estrangeira existente que existia na época? O texto da Bíblia, o capítulo 2 de Atos, vai dizer claramente lá, usa uma palavrinha lá, língua materna, língua original, língua mãe. Essas palavras, língua original, língua mãe, língua com qual nós somos nascidos. Então, é língua original, uma língua existente no planeta, na época lá, né? Então, mas aqui no Atos dos Apóstolos, na página 39, diz assim, escute só com atenção esse texto aí. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões, religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Durante a dispersação dos judeus, tinham sido espalhados por quase todas as partes do mundo habitado. E em exílio tinham aprendido a falar várias línguas. Muitos desses judeus estavam nessa ocasião em Jerusalém, assistindo às festas religiosas, que então se realizavam. Cada língua conhecida estava por eles representada. Esta diversidade de línguas teria sido um grande embaraço à proclamação do Evangelho. Deus, portanto, de maneira miraculosa, supriu a deficiência dos apóstolos. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam podido fazer por si mesmo em toda a sua existência. Então, o texto da Bíblia, de Atos 2, ele é claro. Eu fico me perguntando até hoje, por que esses irmãos, eles falam em essas línguas desconectas, que não é a língua de Deus, não é a língua desse planeta, não é a língua de nenhum planeta do universo, nem a língua nem do diabo, porque o diabo fala a nossa língua. Sim. Então, que língua é essa? O diabo promove essa distorção no meio deles, né, para eles dizerem que estão com o Espírito de Deus, lógico. E eles afirmam isso. Humana, né? A exaltação humana. E tem outro detalhe. Há mais de 100 anos que a besta, lá, a segunda besta do Apocalipse, os Estados Unidos da América, derrama fogo do céu através das línguas. Porque lá diz que a besta vai derramar fogo do céu, em contrafação do dia de Pentecoste. E pelo que eu sei, isso já faz mais de 100 anos já, que essas línguas e esses milagres são espalhados através da besta, do falso profeta lá dos Estados Unidos, os quais têm os seus satélites em toda a parte do mundo, que são as suas igrejas protestantes, que falam nessas línguas e também esses milagres. Sim. Fazendo uma falsificação do dia de Pentecostes. Então, irmãos,
A gente tem que ficar atento com isso. Eu não sei se tem alguma igreja adventista ou algum irmão adventista que tenha essa intenção ou pensa que essas línguas têm alguma utilidade, essas línguas que não são línguas originais, lógico. Se você pensa assim, irmãos, retire isso da sua mente, porque a língua que eles falaram foi a língua original, uma língua de uma nação. E lá tinha 17 nações reunidas lá, representando aquele povo. Tinha que ter um propósito, né? Exatamente. O verso 8 do capítulo 2 de Atos fala língua materna. Língua materna. Ele vai explicar quantas pessoas tinha, várias pessoas de outros. Eu quero ler só para os irmãos entrar num assunto, o rodapé da lição. Olha que interessante, ó. Uma manifestação poderosa de Deus estava acontecendo diante de seus olhos. E, no entanto, essas pessoas pensaram que era apenas embriaguez. Os fariseus falaram, eles estão bêbados. Como podemos ter cuidado para não ser tão espiritualmente cegos? Porque os fariseus viram ali, os homens receberam a poder de Deus, eles falaram na língua materna. E os fariseus jogaram, esses irmãos aí devem estar embriagados, cheios de cachaça, por isso que eles estão fazendo isso. Como é que a gente também pode, nos dias de hoje, não ser cego? Às vezes os irmãos estão vivendo a mensagem e eles estão dizendo assim, isso é tudo fanático. Olha, irmãos, isso é uma coisa grave, porque ali, claramente, aquelas pessoas estavam sendo usadas pelo diabo, porque estavam indo contra a obra de Deus, diretamente. E os outros que estavam assim, nossa, essas pessoas são simples, esses homens são simples, porque eles estão falando no nosso idioma, estão falando tão perfeitamente, porque eles não tiveram, né? Eles não tiveram, porque eles não compreendiam na hora, né? Que não tinham estudado, não tinham contato com essas pessoas. Eles não tinham contato com essas pessoas. Então como é que pode? Agora os outros lá, engraçado, irmão, engraçado não, né? Eu usei o termo errado, mas o triste, isso é triste, não é? O triste foi que quem se levantou contra foram pessoas instruídas. Os líderes, né? Os líderes foram pessoas instruídas, pessoas que sabiam, que incentivaram o povo a matar Jesus. Matar Jesus. Eram pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus, conhecimento das profecias de algo que iria acontecer. Eles sabiam de Joel, eles sabiam do livro de Joel, eles sabiam de várias dessas coisas, várias passagens apresentando isso. Irmãos, eu quero ler, que o Alexandre mencionou, o que fazer para que não aconteça conosco, mas eu lamento dizer, mas já aconteceu conosco. Eu quero ler um texto, uma situação que já aconteceu no meio adventista. Está aqui no Testemunhos Seletos, volume 3, tá? A versão que eu tenho aqui. Eu não sei se vai sair a paginação igual, né? Porque isso aqui é a segunda edição lançada no Brasil. Aqui está na página 252, tá? Tá falando assim, o título é Seremos achados em falta. Então é só procurar esse capítulo, seremos achados em falta, e você consegue ler. E aqui fala assim, o relato, vou só resumir, o relato fala da questão do sanatório da casa aplicadora. Sabe que pegou fogo? Olha só a leitura. Solenes admoestações e advertências manifestas da destruição de muitos acariciadas facilidades para o serviço com que nos dizem: lembra-te de onde caíste e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Olha só a mensagem para o povo ali, o adventista. Por que a tão pálida percepção da verdadeira condição espiritual da igreja? Por que as pessoas não estão conseguindo enxergar isso? Olha só. Não caiu a cegueira sobre os atalaias dos muros de Sião? Olha só. Não se acham muitos dos servos de Deus despreocupados e bem satisfeitos, como se a coluna de nuvem de dia e a de fogo à noite pousassem sobre o santuário? Não há em cargos de responsabilidade os que professam conhecer a Deus, mas em sua vida e caráter o negam? Não tem pessoas assim que estão negando na vida e no caráter, dizendo que serve a Deus? Não se acham, olha só que coisa, não se acham muitos dos que se consideram o seu povo escolhido e peculiar, satisfeito com viver sem a evidência de que, na verdade, Deus se acha no meio deles para os salvar das ciladas e dos ataques de Satanás? Não possuiríamos hoje muito mais luz se no passado tivéssemos acolhido a advertência do Senhor e recolhido a sua presença e reconhecido a sua presença, envolvido às costas a todas as práticas contrárias à sua vontade?
Olha só que coisa. Aqui a mensageira do Senhor está falando. O povo está virando as costas para Deus. Por isso que devido a essa cegueira espiritual aqui aconteceu. E em conexão que aconteceu lá, a mesma coisa. O povo, a liderança, virou as costas para Deus e envolveu o povo também em virar as costas para Deus. Por isso que eles não compreendiam e chegou ao ponto de zombar, escarnecer. Certo? Falou assim, eles tomou cachaça, eles estão tudo bêbados. E olha, é bobagem, não dá crédito para isso não. Isso acontece a mesma coisa hoje, irmãos. Quando as pessoas não querem seguir a palavra de Deus, quando as pessoas, no nosso meio, claro que eu estou querendo dizer, não querem viver a palavra de Deus, porque existe. Não querem viver, não querem aceitar. Aí quando aparece alguém que quer praticar, não estou nem falando que vive, viu, irmão? Estou falando quem quer praticar, viu? Viver é outra história ainda. Que quer praticar, na hora eles já se levantam e já começam a pressionar aquele homem, aquela mulher, ou então, se ele não consegue derrubar aquela influência daquela pessoa, ele começa a usar outras pessoas. Não se aproxima desse homem não, não se aproxima dessa mulher não, porque esse homem, essa mulher inventa coisa, é fanático, é louco. Hoje nós temos uma linguagem mais atual, né? É perfeccionista. Então, será que é isso mesmo, irmãos? Será que nós temos que estudar a palavra de Deus para saber realmente o que é verdade e o que é erro? Tem um texto aqui, irmãos, que vai falar exatamente uma profecia que vai acontecer. Mas não precisa acontecer com todos. E não vai acontecer com todos, né? Porque tem joio e tem trigo. Ó. Eventos Finais 181, nessa versão aqui, ó. Muitos os que ouvem a mensagem, o maior número deles não darão crédito à solene advertência. Muitos serão achados desleais aos mandamentos de Deus, que são uma prova de caráter. Os servos de Deus serão chamados entusiastas. Os ministros aconselharão o povo a não ouvirem essas pessoas. Noé recebeu o mesmo tratamento, enquanto o Espírito impelia da mensagem. Quer os homens quisessem, quer não quisessem ouvir, era para dar mensagem. Alguns atenderão a essa advertência, mas a grande maioria vai desprezar, né? O ministério popular, semelhante aos fariseus da antiguidade, cheio de ira, por ser posta em dúvida a sua autoridade, porque os fiéis de Deus vai falar, olha, ele estava falando mentira, denunciará a mensagem como sendo de Satanás e agitará a multidão amante do pecado para ultrajar e perseguir os que proclamam. Você viu que interessante? Os ministros popular vai incentivar o povo, a maioria, eles não estão falando de Deus, são Satanás, eles são perfeccionistas, eles são fanáticos, entusiastas. Estão indo contra a igreja. Mas aqui fala aqui bem claro, que Noé também foi chamado de fanático. Tem um texto que a irmã Arte fala isso aí, que Noé foi chamado de fanático. Mas mesmo assim, quer vocês ouçam ou não, ele deu a mensagem. E aí terça-feira vai falar agora o sermão de Pedro. Então ele falou, inspirado por Deus, falou no seu idioma, as pessoas entenderam. Como foi esse sermão? Nós vamos identificar agora Atos 2,17. O irmão Ricardo pode ler. E o irmão pode ler Joel 2,28, irmão Laércio. Joel 2,28. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Deixa eu achar aqui. Capítulo 2, verso 17. Bom, irmãos, a versão que eu estou lendo aqui da Bíblia é a King James, tá? A King James é a versão fiel. Capítulo 2, verso 17 diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão. E Joel 2,28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Então, irmãos, vamos resumir esse sermão de Pedro aí. Como foi esse sermão poderoso? Baseado em quê? Bom, o fato aqui, que nós temos que saber aqui, que esse sermão de Pedro, o fundamento dele foi a ressurreição, né? Sim. A ressurreição de Cristo, o Messias. Qual era a controvérsia lá, naquela época presente ali? Jesus, ele é o quê? O Messias. Se o povo aceitasse isso, estava salvo. Naquela época lá, Jesus é o Messias. Se você observar o sermão de Pedro, quem estudou o sermão de Pedro, ele cita lá um rei muito famoso, que os judeus, se ele citasse lá algumas verdades
de Jesus direta, claro, aquele sermão de Jesus, o povo está cheio de preconceito, tinha muita gente cheia de preconceito. Mas citou quem? Davi, Patriarca. o rei e profeta Davi, que lá nos Salmos, está profetizando lá, que o Messias não ia sofrer o quê? O corpo dele não ia sofrer o quê? O profeta Davi falando, o rei e profeta Davi falando, não ia sofrer corrupção. Como eles davam muita atenção ao rei Davi, essa questão de Davi, né, um grande rei, um grande nome da história de Israel, então ali aplacou mais o seu preconceito. E ele facilitou para que eles aceitassem mais essa verdade. Né? E um cumprimento de Joel, que os irmãos leram aí, Atos 2 e Joel 2, bateu com a mesma coisa. Joel era profecia e se cumpriu em Atos 2. Sim, uma parte, né? Na verdade é parcial, né? Parcial. Nós sabemos que aí ele está falando nos últimos dias, aí começou os últimos dias da era cristã ali, da era cristã em diante, ali começou, entendeu? Os últimos dias. Começo do fim. Exatamente, começo do fim, isso mesmo, começo do fim. Então ali teve um derramamento parcial. E agora, nos dias que está chegando, vai ter com maior força, com maior plenitude. Que foi a chuva temporã, né? E as primeiras chuvas para que cresce a árvore germinar, para germinar. E aí a chuva serôdia agora vem daquela última. E se essa planta, irmãos, não tiver crescidinha, tiver mirradinha na chuva serôdia, sabe o que vai acontecer? Essa planta vai ser esmagada. Por isso que nós precisamos se fortalecer com a chuva temporã. Quando vem aquela chuva, aí a gente... Oh, glória! A primeira chuva é para você, né, crescer em Cristo. E a outra chuva, que é poder, não para converter você, nem a mim. As pessoas que vão receber essa chuva estarão convertidas. Mas para converter as outras pessoas. Poder para levar o evangelho. Converter as outras. Um valerá como 1000 e o menor será o maior. Exatamente. É interessante, irmãos, que aqui Pedro, esse sermão dele, ele estava falando com as pessoas, é lógico que estavam ouvindo ali, as pessoas que estavam maravilhadas, mas também ele estava falando para os incrédulos que estavam ali zombando. Porque ele já começou falando, ninguém tá bêbado não, meu querido, ninguém está embriagado. Ele já começa pregando, ele já começa falando de Joel, começa falando do Espírito Santo, levando a memória deles, dos líderes daquelas pessoas que tinham conhecimento, para Joel, certo? Para Joel, puxando o assunto para aqueles, é o Espírito Santo, vocês esqueceram disso? A profecia. Esqueceram da profecia? Sim. Em outras palavras? E pior que ficou vergonhoso, porque esse homem, Pedro, comparado com eles, era semi-analfabeto. Iletrado, né? Iletrado, né? Entendeu? Não sabia fazer nada. E o homem vai lá do nada, ele fala com todo o poder, né? Movido pelo Espírito Santo, e aqueles homens ficaram mudos, não tinham o que falar. Mas irmãos, nós temos que entender, quando as pessoas querem rejeitar a palavra de Deus, rejeitam o Espírito de Deus, qualquer coisa que vão falar para eles vão endurecer. É pretexto, eles vão arrumar mais, como é que eu vou dizer assim, mais pretexto para endurecer mais seu coração. Lembra, quando a gente lê o relato de quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, lembra a história quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? No meio do caminho, aí quando Jesus chegou lá, já queriam matar Jesus. Aí Jesus, e estavam todos eles lá, porque onde Jesus andava, eles estavam lá fiscalizando, olhando a vida dele. É a mesma coisa com o Filho de Deus hoje. Qualquer pessoa que quer honrar Deus hoje, as pessoas usadas pelo inimigo, fica de olho na sua vida para querer achar alguma coisa, para querer apontar. Olha lá, não disse que ele está fazendo isso e não sei o que, para inventar mentira. É sempre assim. Mas só voltando, Jesus chegou e mandou Lázaro sair. Sai para fora. A gente já falou isso daqui algumas vezes. E isso é a parte mais revoltante. Lázaro saiu, todo enfaixado. 4 dias o homem estava lá, estava fedendo. O homem saiu restaurado fisicamente. O que aqueles homens falaram? Em vez de dar glória a Deus, que loucura que eu fiz, falando bobagem contra o Salvador do mundo? Não. Nós temos que matar Lázaro também. Já não basta matar Jesus, eu tenho que matar Lázaro também. Foi o que eles falaram. Nós já comentamos isso aqui em outras lições que nós dialogamos aqui. E eu estou enfatizando novamente. Isso para você ver quando o homem rejeita o Espírito de Deus, o que ele é capaz de fazer. E eu quero ler um trecho aqui. Está em Testemunhos para Ministros, tá, irmão? Testemunho para Ministros, na página 402. Olha só o que fala. Os que não têm uma ligação íntima com Deus não apreciam a manifestação do Espírito Santo. Pronto. Se ele não tem ligação com Deus, ele não vai apreciar. Ele não vai reconhecer aquilo que é de Deus, não vai nunca. Ele vai falar que é do diabo. Simples assim.
Não tem jeito. Ainda continua. E não fazem, olha só, ele não aprecia a manifestação do Espírito de Deus e não faz distinção entre o sagrado e o comum. Então é para ele a mesma coisa, porque ele já age, tudo é de Deus para ele. Ou seja, a igreja é como se fosse a casa dele. É a casa dele. Sagrado comum não tem problema. Tanto faz, eu vou agir. Falar, comer banana, comer bolacha. Perguntar se o irmão comprou a moto, não tem problema nenhum. Dar pulo no tempo, fazer teatro na rua, lá em casa, dentro da igreja, tudo a mesma coisa. É para Deus, é para Jesus. Jesus gosta do que eu gosto. Parece que é isso, Jesus gosta do que eu gosto. E ainda continua. Não obedecem, olha só, não obedecem à voz de Deus, porque, como a nação judaica, olha só, não conhece o tempo da sua visitação. Eles acham que Jesus, o meu Senhor, tarde virá. Vai demorar bastante, né? Ou seja, que nem nós lemos aqui anteriormente, não, a promessa do Espírito Santo, irmão, para o nosso tempo, é para distante, é mais para frente, sabe, irmão? Então a gente não precisa se preocupar tanto. Sabe? Mas vamos trabalhando aos poucos, né? Deus vai dar um jeitinho. E aí você leu que não obedece à voz de Deus. Não obedece à voz de Deus. Ou seja, não obedece à Bíblia, nem o Espírito de profecia. Ou seja, não estão atentos, o dia da sua visitação, não estão atentos às suas profecias, principalmente contidas aonde? Em Daniel e Apocalipse. E ainda continua. Não há, olha só, agora a parte mais forte. Não há auxílio, não há ajuda da parte de Deus para o homem ou mulher, ou criança, a parte mais forte ainda, ou criança que não quer ouvir e obedecer a voz do dever. Olha só, porque a voz do dever é a voz de Deus. Os olhos, os ouvidos e o coração tornam-se-ão ainda impressionáveis se os homens e as mulheres se recusarem a dar ouvidos ao conselho divino e escolher o caminho que melhor lhes agrade. Então, veja só que coisa. Não há ajuda. E aqui, eu pensei, irmãos, quando eu li esse texto, eu pensei, é sério mesmo. Eu pensei, quando eu li esse texto, eu pensei que só ia falar de homem e mulher. Adultos. Não, tá falando de quando fala criança, tá falando aqueles que atingiram a idade da razão, que sabe o que tá fazendo, que dá conhecimento. Né? Aqui quando fala criança, já vai pulando para adolescente, para os jovens da igreja. Irmãos, é isso mesmo. Se eu rejeito, se eu endureço o coração, não tem ajuda de Deus para mim. Então, assim como os líderes lá rejeitaram e fizeram o que fizeram, muitos estão fazendo a mesma coisa e estão achando que vão herdar a terra. Estão achando que vão herdar a Nova Jerusalém. Infelizmente, irmãos, se eu guardo isso no meu coração, rejeitando a palavra de Deus, se você faz isso, está na hora de nós clamarmos a Deus, está na hora de nós colocarmos o joelho no chão e pedir: Senhor, me perdoe, transforma meu coração, transforma minha vida, me liberta desse mal, para que eu possa se servir melhor, porque não dá. Fala, irmão. Jesus, ele falou uma vez para os fariseus: quem é de Deus, escuta a voz de Deus, escuta a palavra de Deus, e ouve a palavra de Deus, e obedece a palavra de Deus. E Jesus falou que aqueles fariseus, no capítulo 8 de João, no versículo 44, que ele tinha por pai o diabo. Por qual motivo? Porque sempre eles queriam fazer a vontade do diabo. De Satanás. Então, eles queriam fazer a vontade do diabo, então ele tinha por pai o diabo. Quem tem por pai Deus, sempre tem o desejo de fazer a vontade de Deus. A preocupação deles é essa. A preocupação é fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, nós sabemos que nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos a Bíblia e temos também o Espírito de profecia, né? Que na realidade a Bíblia é um produto do dom profético. Sim. Né? Aí está cheio dos profetas, e Deus encheu a mente deles, né, com visões, sonhos e visões, e ali eles escreveram, né, os pensamentos de Deus através de sua linguagem humana, né? Então, aí o resultado do dom profético. E depois veio manifestar novamente o dom profético, né? Que hoje nós temos os livros de Ellen Goldwhite, que não é meramente uma escritora, é profetiza. Tem uns irmãos que têm uma conversinha fiada de ela é só uma mera escritora. Profetiza. Qualquer um pode ser escritor. E ela mesma faz um desafio: ou eu sou inspirada por Deus, ou eu sou pelo diabo. Não tem meio termo. É uma coisa ou outra. O Espírito Santo não barganha com o diabo. Não. Ou é uma coisa... Deus diz que não fica dividido. Ou é Deus ou é o inimigo. Não tem divisão. Passou disso, é do maligno. É verdade. Eu gostaria de comentar o que o irmão comentou sobre... Ele falou aqui que assim, no tempo ali
do Pentecoste foi um cumprimento parcial. E aqui na própria lição, no comentário que diz aqui, ó, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 4, página 1295 e 1296, realmente afirma isso que o nosso irmão Evilânio falou, né? Que diz o seguinte aqui, ó: se essa profecia de Joel encontrou cumprimento parcial nos dias dos apóstolos, estamos vivendo numa época em que esse cumprimento deverá ser manifestado de maneira ainda mais evidente para o povo de Deus. Ele concederá de tal maneira seu Espírito ao seu povo, que eles se tornarão uma luz em meio às trevas morais. E grande luz será refletida em todas as partes do mundo. Ó, que nossa fé possa ser aumentada, que o Senhor possa trabalhar poderosamente com o seu povo. Então a gente vê assim, se teve o cumprimento, né, de Joel, que lá em Joel fala, depois daqueles dias, Pedro já falando, ele já fala, e nos últimos dias será derramado. Então lá foi o começo do fim. Exatamente. Então, naquele tempo, se cumpriu parcialmente derramando esse poder. E foi grande o poder, né? Foi muito grande. Agora, só foi um cumprimento parcial. Se parcial foi daquela forma, Imagina e quando vem a plenitude, a totalidade. Mas vai ser em cima só daqueles que realmente se entregarem, realmente, Sim. totalmente a Cristo. Aqueles que realmente querem receber esse poder, realmente tem que realmente fazer uma entrega por completo da sua vida, Amém. para que receba esse poder, né? É porque se não fizer essa entrega, o Alexandre até fez uma ilustração falando de uma planta. Se a planta fica mirradinha na chuva temporã, quando vier a chuva serôdia, que é uma chuva forte, né, ela vai ser esmagada. Ela não vai suportar o aguaceiro. Não vai suportar. Então não adianta de nada eu me tornar um anão espiritual no contexto. Eu não vou aguentar toda a pressão que vai vir. E isso é algo algo que nós temos que refletir e pensar a cada dia, a cada minuto, não é verdade? Vamos quarta-feira agora, a exaltação de Jesus. Amém. Lê para nós, Ricardo, Atos 2, 33 a 36. Olha lá, nós vamos ler agora Atos 2, 33 a 36. Olha só, irmãos, que diz aqui, capítulo 2, verso 33 até o verso 36. O verso 33 começa dizendo assim: portanto, tendo sido exaltado pela direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto, que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até eu fazer dos teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, qual o paralelo que tem, irmão, da exaltação de Cristo com a descida do Espírito Santo? O que isso tem conectividade? Vamos ver então. Eu tinha lido o texto aqui, eu não vou ler novamente, né? Vocês sabem, né? O que ocorreu lá no céu, eu li uma boa parte da cerimônia que teve lá no céu, da coroação. Teve uma cerimônia de coroação lá. E daqui a pouco eu vou ler um outro texto, que vai cair na parte da quinta-feira, que eu quero ler do Desejado, que vai enfocar mais isso ainda, né? Que se vocês visualizar bem, quando Cristo ressuscitou um povo com ele também, não foi isso? Uma das mulheres foi lá no sepulcro, viu Jesus lá, né? Quando viu Jesus falou assim: não me detenhas, que eu vou ainda para o meu Pai. Eu não subi ainda. Eu não fui lá em saber se ele já aceita já. Daqui a pouco eu vou ler esse texto aqui, é uma coisa muito bonita. Então a conexão é essa: Jesus coroado lá no céu, aceito pelo Pai todo o seu trabalho, leva as primícias com ele,
Aquele povo foi com ele, leva as primícias e apresenta para o Pai. E agora o cumprimento da promessa do Pai, o Espírito Santo. Sim. E o outro texto que o Alexandre, a gente sabe muito bem que o Alexandre leu uns dias anteriores aqui, que Jesus, ele reteve para sempre todo o quê? A sua humanidade. Glorificado, mas humanidade. Exatamente. Reteve para sempre a humanidade, né? Eu quero ler o texto que você está falando, tem o texto na sexta, que explica o que você está falando aí, ó. Na sexta, na lição, ó. A ascensão de Cristo ao céu foi para seus seguidores um sinal de que estava para receber a bênção prometida. Ao atravessar os portais do céu, Jesus foi entronizado em meio da adoração dos anjos. Então logo foi essa cerimônia concluída. O Espírito Santo desceu em abundante torrente sobre os discípulos. E Cristo foi de fato glorificado com aquela glória que teve com o Pai desde a eternidade. O derramamento do Pentecostes foi a comunicação do céu de que a afirmação do Redentor havia sido feita, em conformidade à sua promessa. Jesus enviou do céu o Espírito Santo sobre seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder do céu e da terra, tornando-se ungido sobre o seu povo. Atos dos Apóstolos 38 e 39. Coroado, aí a coroação. Aí a coroação. Assim que terminou a cerimônia de coroação, o Espírito Santo desceu. Fez o cumprimento. E isso mostra que foi aceito diante do Pai. O sacrifício de Jesus, a morte de Cristo na cruz do Calvário, mostra que redundou no cumprimento da promessa que Jesus fez aos discípulos, que eles deveriam aguardar o derramamento do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo desceu com um poder maior, capacitando eles a fazer aquela missão de levar o Evangelho a toda a tribo, nação e língua, para todo mundo, então isso mostra que o sacrifício de Cristo foi aceito na cruz pelo Pai. E a tipologia, a gente pode esquecer um detalhe, a gente esquece muitos detalhes, infelizmente. Nós somos humanos e não esquecemos detalhes. Nós não podemos esquecer que o Pentecoste aconteceu exatamente como era a tipologia da festa. Sim. 50 dias após. Sim. Né? Que Pentecoste é isso? 50 dias após. Né? Então, se cumpriu direitinho, perfeita, ao pé da letra. Ao pé da letra. Então, a gente pode ver que as festas do Antigo Testamento não eram festas para carnalidade, eram festas que simbolizavam algo. Não é a festa como nós temos aqui no Brasil, que é feriados para carnavais, para batuque, festa. Eram festas religiosas, algo poderoso. Muitas coisas proféticas ali está sendo apresentado ali. Na realidade é o grande conflito, né? Sim, é o grande conflito. É todo retratado ali. Na verdade, quando a gente começa... É porque não vamos adentrar aqui. Mas depois do Pentecostes já começa a contar até a história do próprio povo de Deus ali por meio das festas também junto ali. E com Cristo em nosso favor. Mas, irmãos, o que eu queria contribuir com vocês aqui era o seguinte: o fato do Espírito Santo estar conosco, estar incentivando, insistindo com a humanidade, é a prova, é a maior prova de que o sacrifício de Cristo foi aceito mesmo. Porque se não for o Espírito de Deus aqui, se o Espírito de Deus não estivesse aqui, quer dizer então que não valeu de nada. Mas assim, se o fato do Espírito de Deus estar conosco, está insistindo conosco, não é um motivo a mais para eu me consagrar, para eu endireitar minhas veredas e andar ao lado de Jesus, pelo fato do Espírito Santo estar aqui, já é um motivo a mais para me fazer isso. Ou seja, eu não estou vivendo fábula, entendeu, Vilani? Nós não estamos seguindo fábulas, nós não estamos acreditando na história da carochinha. Não, é uma coisa séria, é real. É real. E muitas vezes nós adventistas falamos que é real, mas agimos como se não fosse. Então é algo que eu quero enfatizar. Nós temos que ter isso em mente. Se o Espírito de Deus está aqui, insiste conosco, nos chama, porque a obra do Espírito Santo, o próprio Jesus falou que ele, quando viesse, ele iria convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente. Certo? Então quando ele está insistindo naquilo ali com a pessoa, isso mostra que Jesus está fazendo a parte dele, está fazendo a obra dele, e uma hora vai acabar isso. E muitas vezes a gente está vacilando na presença do Eterno. Se ele convence do pecado, se ele me convence, não é para condenar, estou te convencendo, mas não tem jeito para você. Ele me convence porque ele dá poder. Ele quer que eu me conserte. Imagina um pai fala: filho, você está fazendo errado. Mas você está desse jeito mesmo, não tem jeito. Pode, eu vou te castigar, só por isso. Quando o pai fala que, filho, não faça isso, eu te ajudo ainda para você não fazer isso. O Espírito Santo é isso.
É o poder de Deus, irmão. Então se a gente, irmãos, somos incrédulos, não crê que pode vencer, pode esquecer chuva serôdia ali, pode esquecer céu. Porque a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel não entrar no Canaã terrestre por causa da incredulidade. E o povo Canaã celestial não vai entrar por causa da incredulidade. O povo, a história se repetindo, né, Alexandre? A história se repetindo. E a incredulidade é nesses dois instrumentos poderosos. Primeiro esse aqui, ó. Esse instrumento poderoso aqui. A Bíblia, ó, que é Bíblia, que foi inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito de profecia, inspirado pelo Espírito Santo. Pelo mesmo Espírito. Bem? Pela Então, mesma pessoa. exatamente. Então, o que acontece? Amém. Se nós... A Bíblia diz uma coisa, o Espírito de profecia diz também a mesma coisa da Bíblia. Aí você vai fazer outra, então você não está aceitando a palavra de Deus. Então, você está contrariando a palavra de Deus. Sim. Exatamente. Vamos lá em quinta-feira, que agora é muito bom esse assunto das primícias. Leia aí, Ricardo, Atos 2, 38 e 39. Atos 2, 38 e 39. Atos 2, verso 38 e verso 39. Verso 38 diz assim: Então disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos que estão longe, todos quantos, o Senhor Deus chamar. Então, qual o requisito básico aqui, irmão? Requisito para nós receber o perdão e o Espírito Santo. A gente tem que fazer o quê? Olha, a primeira coisa, se arrepender. E o de se arrepender aqui não é só dizer eu me arrependo, porque muita gente fala isso, eu me arrependo. Até Faraó falou. É verdade, até Faraó falou. Exatamente. Me arrependo. Não, o se arrepender é o arrependimento que gera mudança de vida. Sim. E aqui, se você tem oportunidade, porque deixa bem claro, né, irmãos? Vai ter muitos salvos, filhos de Deus, que não tiveram oportunidade de se batizar, mas vão estar salvos, sabe? Porque aqui o batismo é uma demonstração pública. É uma demonstração pública que você... Do que já foi transformado. Quando eu creio mesmo, publicamente, esse é o caminho que eu estou seguindo. Então, nós sabemos que muitos estão no pó da terra, muitos filhos de Deus estão no pó da terra, que não tiveram essa oportunidade de fazer essa demonstração pública de batismo, mas demonstraram publicamente com seu sangue. Quando a gente lê o grande conflito mesmo, na era das trevas ali, você vê quantos filhos e filhas de Deus ali que nem chegaram a se batizar, mas foram firmes, foram fiéis até o fim. Batizaram nas águas, mas foram batizados com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, que é o mais com fogo, é verdade, que é o principal, bem lembrado. Exatamente. Nesse texto falando aqui sobre a quinta-feira sobre as primícias, grande conflito esse aqui, na página 399 e também na página 11, depois você lê. Em Levítico 23, versículo 11, que fala sobre o molho. Molho movido. Molho movido, né? Então, esse molho movido, irmãos, em conjunto com a Páscoa tinha o dia 14, o dia 15 e no dia 16, fala até a palavrinha lá, pode olhar lá, depois do sábado. Fala essa palavra, depois do sábado, Levítico 23, versículo 11, exatamente. E para Deus ir com sua infinita sabedoria, já sabia dos defensores do domingo, esse dia do molho movido não era só uma santa convocação e nem simbolizava o sábado. É verdade. Era feita uma obra importante, mas não era santa convocação e nem tampouco era símbolo do sábado. Deus, em sua sabedoria, infinita sabedoria, já sabia disso, já que muitos poderiam querer usar isso como argumento. Então Deus já cortou esse argumento. Então, mas tinha esse molho movido. E quem ia representar esse molho movido? O texto, Jesus ele morreu no dia 14 e ressuscitou no dia 16, no domingo, nesse contexto, no domingo. Ele ressuscitando no domingo, ele foi para o Pai. Na página 590 do Desejado de Todas as Ações, nessa edição aqui, diz assim. Qual o capítulo? No capítulo Por que choras? Jesus recusou receber a homenagem de seu povo até haver obtido a certeza de estar seu sacrifício aceito pelo Pai. Subiu às cortes celestiais
e ouviu do próprio Deus a afirmação de que sua expiação pelos pecados dos homens fora ampla e de que, por meio de seu sangue, todos poderiam obter a vida eterna. A vida eterna. Então, o Pai ratificou o concerto feito com Cristo de que receberia os homens arrependidos e obedientes e os amaria mesmo como ama a seu Filho. Cristo devia completar sua obra e cumpriu sua promessa de que o varão será mais precioso do que o ouro e o homem ser-lo-á mais que o ouro acrisolado. Todo o poder do céu e na terra foi dado ao príncipe da vida, e ele voltou para seus seguidores no mundo de pecado, a fim de lhes comunicar seu poder e glória. Tem um outro texto que fala que Jesus, enquanto recebia os dons do Pai lá, para da sua igreja, os discípulos ficavam chorando aqui embaixo, entendeu? Alguns dos povos ficavam chorando, e enquanto ele recebia lá os dons que ia comunicar à sua igreja. Uma coisa muito interessante, né? Então, mas aí, essa foi uma visão anterior, antes de ser, essa visão aqui é antes de ser coroado. Pô, bem claro que esse texto aqui se refere. Porque Cristo é as primícias. Como era feita a primícia? Movia o molho e ele fazia o quê? Apresentava diante de quem? Diante do Senhor. Diante do Senhor. Como Cristo era aquele molho as primícias, ele tinha que, quando ressuscitasse, ele tinha que se apresentar onde? Diante do Senhor. Diante do Senhor. Levando o molho, né? Levando, exatamente, com ele. Que ressuscitou alguns. Aqui deixa eu ver. Ressuscitou com ele, né? Exatamente. E entrar em Jerusalém, viu? Para testemunho ainda. Exatamente, né? E aqui, deixa eu ver. Aqueles símbolos se cumpriram não somente quanto aos acontecimentos, mas também quanto ao tempo. No dia 14 do primeiro mês judaico, no mesmo dia e mês em que durante 15 longos séculos o Cordeiro Pascual havia sido morto, Cristo, tendo comido a Páscoa com os discípulos, instituiu a solenidade que deveria comemorar sua própria morte, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela mesma noite ele foi tomado por mãos ímpias para ser crucificado e morto. E como o tipo, né, esse antitipo aqui, dos molhos era agitados, nosso Senhor ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, como as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, verso 20. Exemplo de todos os ressuscitados justos, cujo corpo abatido será transformado para ser conforme o seu corpo glorioso. Filipenses 3, versículo 21. E de qual maneira, aqui, irmãos, essa tipologia aqui. Cristo molho, ele subiu, e subiu com quem? Mateus 20, deixa eu ver aqui, deixa eu marcar aqui Mateus 27, se eu não me engano. Mateus 27, versículos 52 e 53. Deixa eu ver se eu marquei aqui na página aqui. É isso mesmo? Vamos ler Mateus aí? Vamos lá. Mateus 27, versículos 52 e 53, Ricardo. Lê para mim, por gentileza. Mateus 27. Aí vai falar em conjunto com aqueles ressuscitados, né? Mateus 27, verso 52. 52 e 53. Verso 52 diz assim: E os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Ainda continua. E saindo dos sepulcros, depois da sua ressurreição, entraram na cidade santa, em Jerusalém, né? E apareceram a muitos. Então, esse grupo de pessoas, Jesus levou, né, como fruto, né, do seu trabalho, e apresentou diante do Pai. Né? Com primícias. Primícias, né? Que tinha a primícia, né? E Jesus é a primícia primordial, porque ele é a morte mais, como eu vou dizer, valiosa. Ele não foi o primeiro a morrer, mas ele é aquela morte de valor eterno, inestimável, valor eterno, entendeu? Então é essa questão, né? Paulo menciona também que Jesus é a primícia dos que dormem. Devido a ele, todos aqueles que dormem na fé vão se levantar também. Exatamente, isso mesmo. Na própria lição da escola sabatina, isso. Aqui tem um segundo parágrafo, depois da pergunta 6. É interessante que vai falar sobre o arrependimento, que como os discípulos pregaram, pessoas se converteram antes, né? Mas agora se converteram aos milhares de pessoas. E aí o que tinha acontecido? O requisito, arrependimento, próprio autor da lição, Paroski. Arrependimento significa mudança radical de direção da vida, afastamento do pecado. Então, arrependimento é uma mudança radical de direção da vida, é o afastamento do pecado. Aí ele cita Atos 3:19,
Atos 26, 20, em vez de simples sentimento de tristeza ou remorso. Juntamente com a fé, o verdadeiro arrependimento é um dom de Deus, mas, como todos os dons, pode ser rejeitado. Ou seja, não tem livre-arbítrio. Eu teria escolha. Sim. Porque Deus é amoroso, Deus é amoroso o suficiente para nos dar liberdade de escolha. Então Ele não nos força, Ele não nos obriga, quem faz isso é o diabo, né? Então o pastor teólogo Paroski, ele falou bem afinadinho, batendo com o espírito de profecia. Ele bateu bem afinadinho, porque o Caminho a Cristo, página 23, vai falar exatamente o que está dito aqui na lição. Página 23. Olha o que é arrependimento. Arrependimento envolve tristeza pelo pecado e também afastamento do mesmo. Não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecemos quão terrível ele é. Enquanto não nos afastarmos sinceramente do pecado, não haverá mudança real em nossa vida. Então, batendo, louvado seja Deus. Então, quando o comentário da lição, quando é inspirado, bateu com o espírito de profecia, 100%, louvado seja Deus. Deus é louvado, né? Deus é louvado. Agora, irmãos, para nós fechar, vamos fechar com a sexta-feira, numa pergunta para discussão que é bem interessante. Ó. É a primeira pergunta. Com relação ao Pentecoste, o que a igreja pode experimentar hoje? O que pode ser repetido e o que não pode, irmãos? Na linha dos discípulos lá, o que pode ser repetido e o que não pode? Bom, irmãos, o que pode ser repetido é que os discípulos naquele tempo, o que eles fizeram? Eles tinham a promessa do derramamento do Espírito Santo. O que eles fizeram? Eles deixaram a supremacia de lado, eles se uniram, eles começaram a orar, eles estavam ali louvando a Deus e buscando esse poder para que esse poder se cumpra. Nós hoje, nós temos o mesmo, como nós lemos aqui, houve um cumprimento parcial naquele tempo, né? No começo do fim. E esse cumprimento total vai ser derramado, esse poder maior vai ser derramado na chuva serôdia. Essa chuva serôdia, e aqui nesse texto aqui, que diz o seguinte aqui, é nossa alta vocação, né? Página 146, diz o seguinte: Cristo prometeu o dom do Espírito à sua igreja, e a promessa pertence a nós como aos primeiros discípulos. Mas como toda outra promessa é dada sob condições, muitos há que creem e professam reivindicar a promessa do Senhor. Falam acerca de Cristo e do Espírito Santo. Entretanto, não recebem nenhum benefício. Não entregam a vida para ser guiada e regida pelas forças divinas. Não podemos usar o Espírito Santo. Ele é quem deve servir-se de nós. Por meio do Espírito, Deus atua em seu povo, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Mas muitos não se submetem a isso. Querem dirigir-se a si mesmo. E por isso que não recebem o dom celestial. Somente aos que servem humildemente a Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é dado o Espírito Santo. Não há limites à utilidade de alguém que, pondo de parte o próprio eu, dá lugar à atuação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Caso o seu povo afaste os obstáculos, ele derramará as águas da salvação em abundantes torrentes pelos condutos humanos. Deus seja louvado. Então você viu o que falou aqui no texto, no finalzinho que você leu? Caso seu povo não afaste os obstáculos. Então a gente tem que afastar os obstáculos. Que é aquele entulho que às vezes está no nosso coração, que a porta está emperrada. Nós temos que tirar esse entulho, passar uma graxinha, um óleozinho do Espírito Santo na porta. Aí Jesus entra no nosso lar, nosso coração e ceia conosco. Glória. Amém. Maravilha, a bênção, né? A bênção de Deus, né? Louvado seja Deus. Irmãos, eu também quero deixar um texto aqui para a gente, percebendo tudo isso aí, eu concluo, sabe? Por meio dessa lição, com um texto aqui, está na História da Redenção, e está aqui na página 247. E o capítulo é o Pentecostes. Olha só o que diz, ó. Esse testemunho com respeito ao estabelecimento da igreja cristã é-nos dado não apenas como uma parte importante da história sagrada,
mas também como uma lição. Todos os que professam o nome de Cristo devem aguardar, vigiar e orar com um só coração. Todos que têm esse objetivo de ir para o céu, tem que ter um só coração, tem que ter uma mente só nesse contexto. Olha só, ainda continua. Toda a diferença, então se eu tenho um problema com o irmão, toda a diferença entre nós, olha só, deve ser posta de lado. E a unidade e o terno amor de uns para com os outros permear a todo. Ainda continua. Então nossas orações poderão subir juntas ao nosso Pai Celestial com vigorosa e fervorosa fé. Então poderemos aguardar com paciência e esperança o cumprimento da promessa. Olha só que coisa linda, irmãos. Assim, é claro que fala aqui, né, todas as diferenças, todas as minhas opiniões tem que ser jogada fora, as minhas opiniões. Nós temos que ter uma opinião só. Nessa opinião, sabe qual deve ser a opinião minha e a opinião sua em relação ao meu irmão? O assim diz o Senhor, a palavra de Deus. É a única coisa, irmãos, que nós podemos nos firmar. O único terreno firme que a gente pode se firmar é aqui, irmãos, ó, Bíblia e Espírito de Profecia. Entendeu? Quando todos nós estivermos unidos nisso, entendeu? O que está escrito é o que vale. Aí nós podemos orar, aí nós podemos clamar a Deus e Deus há de nos ouvir. E aqui está dizendo bem claramente que a promessa vai ser cumprida, a promessa virá. Deus te então, amém por isso. Esses comentários são maravilhosos, né, da Bíblia e Espírito que vocês leram aí. Então, irmãos, nós devemos tomar um cuidado especial. Hoje em dia tem vários movimentos de reavivamento, mas todo movimento de reavivamento sempre tem um camarada que ele está ali à espreita. E esse cara chama-se Diabo. E ele promove os reavivamentos dele também na igreja, né? Os chamados falsos reavivamentos. E a gente precisa tomar um cuidado, irmãos, porque o reavivamento de Deus ele está envolvido na pureza, com a doutrina verdadeira, com a doutrina pura, com o estilo de vida coerente com a palavra de Deus. E nós devemos se envolver nesse reavivamento. Mas reavivamento aonde contenha mudanismo, você pode sair fora, meu irmão, que esse reavivamento ele não é de Deus. Esse reavivamento ele é do diabo. Se você está nele, saia, por favor. Saia desse reavivamento, porque esse aí é falso. Dentro da igreja de Deus está acontecendo esses dois reavivamentos. E que Deus te abençoe, a mim, a você, a todos nós aqui, amém, a todos os nossos irmãos, que possam participar do verdadeiro reavivamento de Deus, amém, e não do falso, porque o falso vai conduzir você à perdição. Glória a Deus. Então, irmãos, se você não é inscrito no nosso canal, possa se inscrever, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, para que mais irmãos conheçam as verdades da Bíblia e do Espírito de Profecia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a cada um, que nós possamos juntos crescer para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Vamos orar para o nosso Deus. Nosso irmão Laércio vai orar. Pedir a bênção do Santo Pai. Glorioso Deus e eterno Pai, somos gratos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Somos gratos, Senhor Deus, pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, porque nos colocou numa posição, Senhor, vantajosa, dando-nos poder que, apesar das nossas inclinações, tanto herdadas como cultivadas, pelo poder do Teu Santo Espírito, nós podemos ser mais do que vencedores. Amém. Estamos aqui, Senhor Deus, para clamar, não só por nós, mas pelo Teu povo espalhado por essa face da terra. Amém, Senhor. Que precisa, Senhor Deus, do poder do Teu Santo Espírito. E sabemos que tem uma promessa, Senhor, do derramamento maior do poder do Teu Espírito Santo sobre nós. Por isso, Senhor Deus, nós estamos aqui te pedindo, Senhor Deus, em nome de Jesus, que ajude-nos a preparar um povo para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que essas mensagens, Senhor Deus, Tua palavra, da lição da escola sabatina, do Espírito de Profecia, possa encontrar guarida nos corações
e haver conversões movidas pelo Teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Que o Seu povo seja abençoado, guardado, e que a promessa, Senhor, venha se cumprir em nós, para que nós possamos voltar o mais breve possível para o nosso lar. Por isso nós pedimos, Senhor Deus, que derrama do Teu Santo Espírito sobre nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja